Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de terça-feira. É com muito carinho que estamos aqui acolhendo a todos os corações e nos reunindo para juntos partilharmos o pão do Evangelho. Sejam muito bem-vindos, meus irmãos. Convidamos também a Jesus para estar presente aqui conosco, para que o nosso Mestre Nazareno possa, meus irmãos, estar vivo em nosso coração. E dessa forma, cada palavra nossa possa refletir a Jesus hoje. Que os nossos olhos possam se assemelhar à forma como Jesus olhava e enxergava o próximo. E que hoje os nossos ouvidos possam saber filtrar e ouvir com mais serenidade as palavras que nos chegam, ouvir com Jesus no coração. Que Jesus hoje possa receber em tuas mãos a nossa vida, o nosso dia, e que o Mestre possa guiar a nossa vida. Façamos como Paulo. Não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Façamos assim. Não sejamos mais nós que vamos tomando frente de tudo de forma impulsiva, mas que seja Jesus, o nosso guia e o nosso mestre. Aquele que vai à frente, mostrando o melhor caminho para o reino de Deus em nosso coração, para todos nós. Sejam muito bem-vindos, meus irmãos. Estamos também acompanhando diariamente os comentários de cada um de vocês. Como é feliz para o nosso coração abrir e ver o bom dia de cada um, as palavras de muita alegria, de muito carinho. Então sintam-se, meus irmãos, recebendo o amor de Jesus e o nosso agradecimento em cada coração. Bom, meus irmãos, hoje estamos começando o capítulo 5 já, meus irmãos, da obra Há 2000 anos, o capítulo 5 da segunda parte. Ou seja, falta apenas 5 capítulos e a gente termina a obra. E a gente terá mergulhado dentro dessa história e, o melhor de tudo, extraído ensinamentos que nós estamos unindo com o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque diariamente a gente está passando aqui pelos capítulos em ordem, na sequência da obra 2000 anos, mas em cada trecho nós estamos unindo com uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo para trazer ainda mais esclarecimento, consolação para o nosso coração. Hoje já estamos aqui há 33 dias nos reunindo, unindo essas duas grandes obras. Bom, meus irmãos, hoje é um dia importante. Hoje é um dia muito importante para a nossa reflexão. Porque quando eu, lendo esta obra, achava que não me emocionaria mais, este capítulo 5 me mostrou o quanto esta obra é grandiosa e ainda emocionará o nosso coração. Hoje nós chegamos no capítulo que veremos o que acontecerá com Lívia. Até então, meus irmãos, Públio descobriu toda a calúnia e toda a mentira que foi feita contra Lívia, decidiu pedir perdão a ela, mas escolheu pedir perdão para ela daqui uns dias, quando chegasse a festa do que o imperador Nero estava fazendo, imperador romano, a festa em que Nero iria homenagear a todos os senadores romanos que já estavam ali há um tempo. E Públio ia ser homenageado nessa festa, quer dizer, vai ser homenageado. E ele planejava ali beijar os pés de Lívia e pedir perdão para ela. E pedir que tudo retornasse como era antes na família. Esse era o plano de Públio. Mas eu já afirmo
Esse não era o plano de Deus. Meus irmãos, Lívia sofreu muito na jornada de vida terrena dela. Ela sofreu a prova da doença da filha dela, o rapto do filho dela, que até o momento não apareceu. A gente não pode se esquecer de Marcos, ele não apareceu ainda. Que prova é essa para o coração de uma mãe ter o filho desaparecido? Às vezes uma mãe, ela já se desespera tanto quando o filho fica algumas horas e não atende o telefone ou não responde uma mensagem. O coração da mãe já fica aflito. Agora imagina um filho que está desaparecido. Às vezes o filho passa uns dias fora de casa, faz uma viagem longa, a mãe já fica preocupada. Imagina um filho raptado. Olha a prova que Lívia passou. Então ela passou por isso, passou por prova no casamento dela, passou por calúnia, por mentira, foi afastada da filha dela, perdeu os direitos dentro da própria família, que foi excluída. Ela não podia falar mais nada. Então Lívia sofreu muito, meus irmãos. Quem de nós aguentaria passar por tanta prova assim, uma atrás da outra? Fato é, meus irmãos, que mesmo Lívia passando por muita coisa, em nenhum momento ela pensou em desistir da vida e abandonar tudo, porque estava um caminho muito conturbado para ela. Mesmo tudo acontecendo com dificuldade, ela jamais pensou em abandonar tudo. Por isso que Lívia é exemplo para todos nós de resignação e de muita fé. Eu digo que Lívia, ela é exemplo para a gente que passa por dias difíceis. Ela é exemplo de fé. E ela não só é exemplo de fé, mas como é o exemplo perfeito lá da passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 12. Ela é exemplo disso porque nessa passagem é nos dito um trechinho do Sermão das Bem-aventuranças. Aquele trecho que Jesus diz: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Isso é uma promessa que Jesus faz. E eu não duvido das promessas de Jesus, porque o Cristo é perfeito. E tudo que ele fala acontecerá. Então, se Jesus prometeu, bem-aventurados os aflitos, que serão consolados. Eu acredito nessa promessa de Jesus. Lívia acreditava nessa promessa do Cristo. Então ela sabia que todas as aflições que ela estava passando, chegaria o momento da consolação. Ela não sabia quando. Mas se Jesus prometeu que os aflitos iam ser consolados, ela estava aguardando a consolação dela. Não a consolação do mundo, mas a consolação divina. Consolação de Deus. Olha, meus irmãos, fato é que Lívia, mesmo diante de tudo que ela passou de dificuldade, ela não deixou de seguir os passos de Jesus. Ela continuou cristã. Jesus já tinha partido para a vida espiritual. E Lívia, ela continua seguindo os passos de Jesus. Mas tem uma coisa muito importante. Em Roma, ser cristão, isso não era bem visto. Então, se os cristãos eles desejavam se reunir, tinha que ser escondido. Ninguém podia ficar sabendo. Porque isso dava o maior problema lá naquela época. Então, Lívia, ela continuou sendo cristã de forma escondida. E aí, certo dia, Ana, a tua empregada, amiga, amada, que era empregada de Lívia, mas era mais uma amiga, uma irmã de alma, que a gente diz. Fato é
que chegará um dia que Ana vai se aproximar de Lívia e Ana irá dizer que naquela noite vai ter um encontro dos cristãos. E esse encontro vai ser em uma das catacumbas e vai ter uma pregação de um grande cristão que se chamava João de Cleófas. E João, ele era um grande pregador. João, ele ia partilhando as palavras de Jesus. Então, como ele estaria ali, naquela cidade, naquela noite, ele iria pregar em uma catacumba. Eu vou deixar aqui ao lado pra gente uma imagem do que era uma catacumba lá naquela época. Porque eu quero convidar todos pra gente entrar e mergulhar nesse momento mesmo, e imaginando aqui o que está acontecendo. Olha a imagem aqui do lado do lugar que era uma catacumba. No lugar que Lívia estaria escondida com Ana e todos os cristãos que queriam ouvir as palavras de Jesus. Quando Lívia descobre então que vai ter esse encontro, fica animada e confirma com Ana que então por volta das 7 da noite elas iriam para lá. E assim foi feito. Por volta das 7 da noite nós podemos ver Lívia e Ana saindo para ir até as catacumbas, encontrar-se com outros cristãos. Quando elas chegam, nós temos por volta de 200 pessoas dentro dessas catacumbas, ansiosas, com sede da palavra divina, querendo ouvir o que o pregador João iria partilhar de Jesus. E João, ele começa a falar do Cristo. As palavras do reino de Deus. Palavras de fé, palavras de esperança. E no final da pregação, ele vai começar a oração do Pai Nosso, dizendo: Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Mas nesse momento a oração é parada. Ele termina nesse ponto a oração. E ela jamais continuará. Porque neste segundo, adentra naquele lugar soldados romanos. E começam a prender a todos os cristãos que ali estão. Lívia e Ana serão presas juntas. Os soldados romanos, rindo dos cristãos com desdém, irônicos, maltratando a todos que estão ali. Eles entraram com violência, com sarcasmo e com desdém. Colocam a todos os cristãos em uma caravana. E por volta da meia-noite, a gente enxerga essa caravana partindo, com os cristãos presos, assemelhando-se a animais, pela condição que foram colocados. Lívia está lá. Neste instante, lá no palácio onde Públio estava, ele vai passar pela porta do quarto da esposa, aproximar-se da porta que está fechada e perceberá que está tudo muito silencioso. Mas ele vai deduzir
e provavelmente Lívia já está dormindo e descansando. E ele pensará: mal sabe Lívia que amanhã pedirei desculpas, pedirei perdão, e tudo vai voltar a ser como era. Mal sabia Públio que naquele segundo a esposa estava sendo presa junto com outros cristãos, maltratados pelo exército romano. E todos esses cristãos são conduzidos até um lugar que se chama Circo Máximo. E eu também quero colocar uma imagem desse lugar. Essa imagem é uma projeção em 3D que foi feita. E eu quero colocar para a gente ver esse lugar que Lívia foi. Olha o tamanho dessa arena. É como se fosse uma arena, meus irmãos. E essa arena era de costume das pessoas ficarem nas arquibancadas e cabia muitas pessoas, viu, meus irmãos? Cerca de 300 mil pessoas. 300 mil. Olha o tamanho. Cabia nessa arena. E essas pessoas iam para lá e embaixo geralmente ficavam os leões soltos e as pessoas, os escravos naquela época eram jogados para os leões e isso era um espetáculo que todos ficavam ali aplaudindo. O Circo Máximo era um circo de horror, de tristeza. E foi para lá que Lívia foi conduzida. Meus irmãos, quando eles chegaram, os soldados imediatamente prenderam a todos de forma desumana. Lívia estava junto, eu quero frisar isso a todo momento. E até então, o desejo de Nero, e aqui eu estou falando de Nero, o imperador romano, era que no dia seguinte, que seria o dia da festa, onde os senadores romanos iam ser homenageados, inclusive Públio estaria sendo homenageado, que os senadores fossem conduzidos para lá para verem um espetáculo que Nero ia fazer. Nero ia dar como se fosse assim, um espetáculo de presente para os senadores, que ia ser jogar todos esses cristãos na arena para leões africanos famintos. E aí Nero estava achando lindo que ia ser, esse era o desejo dele, esse ia ser o espetáculo que ele estava planejando. Só que tem algo aí, a gente percebeu, meus irmãos? Públio vai estar sendo homenageado. Lívia está presa, então, junto com os cristãos. Se esse é o plano, então ela vai lá para a arena? Meus irmãos, fato é que os soldados romanos vão começar a passar cristão a cristão, na hora que eles estão presos, e a retirar as joias, os pertences de cada um. Quando chegam em Lívia, vão perceber que a túnica dela é de uma mulher romana de respeito. Porque naquela época as vestes de cada um meio que dizia da condição social de cada um. Então uma serva iria vestir uma túnica diferente de uma romana. Então, olhando a veste da pessoa, se deduzia a classe que ela estaria. Então, quando os soldados enxergam a túnica de Lívia, claramente percebem que, opa, a gente tem uma mulher importante aqui, romana. E eles vão avisar o superior deles que entre aqueles cristãos tem uma romana com aquela túnica que ela tava, deveria ser importante e que ela não pode ir junto com esse pessoal para lá, senão isso vai dar problema para eles. Então é dita a seguinte ordem: mantenha ela presa, porque é uma surpresa, vai que depois ela é solta e conta.
Então mantém ela presa e amanhã, na hora que a gente for jogar esses cristãos para os leões, nós iremos soltar ela. A ordem é essa: aviste essa mulher com essa túnica. Esta mulher, só olhar a túnica dela, ela não vai poder ir lá pro meio da arena. Liberta ela antes, mas deixa isso para amanhã. Esse foi o pedido. As horas vão passando. A noite é longa. Os cristãos estão presos, como animais. Situação desumana. E ali começam a orar fervorosamente. Lívia se lembra que quando ela encontrou com Jesus, Jesus fez uma promessa para ela. Que chegaria o dia que ela iria provar um sacrifício, uma abnegação, o amor a Jesus. Será que o dia dessa promessa chegou? Lívia está ali, orando, do ladinho de Ana, juntinho com ela. Uma se apoiando na outra para ter forças para esse momento. Como eu disse, a madrugada vai passando. Amanhecerá. E o espetáculo vai começar. Será que Lívia vai ser libertada antes desse momento? Ou será que Lívia vai para a arena? Enquanto o marido está sendo aplaudido pelo mundo, ela vai estar tendo o teu sacrifício a Jesus. Amanhã eu convido a todos para a gente dar sequência. E juntos mergulharmos nos detalhes e sabermos: Lívia será libertada e receberá as desculpas de Públio, ou Lívia vai para a arena? E como será? Meus amados irmãos, estamos no capítulo 5, amanhã a gente também continua nele. Eu convido para encerrarmos com Jesus em nosso coração. Convido para a gente encerrar tranquilos hoje, aguardando amanhã para saber o final dessa história. Meus amados irmãos, desejo a todos uma excelente terça-feira, com a paz de Jesus iluminando o nosso dia, guiando a nossa vida. Tenhamos todos um dia de serenidade e de proteção, com a mão de Deus nos guiando. Lembremos que essa é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus em nosso coração. Que assim seja.